Nessa aula, a gente vai considerar outro modelo, agora uma mistura de dois gases ideais numa caixa. A gente vai considerar essa mistura e derivar equação de estado desses dois gases ideais numa caixa. Então, um gás tem átomos, ambos gases são monoatômicos. Um gás tem átomos com massa M1 e outro com massa M2, certo? Então, por exemplo, esse aqui. Ambos gases são ideais, quer dizer, os átomos interagem só por colisão, e colisão é muito raro. Então, agora, para cada um desses gases, nós temos a equação do estado, certo? Gás I, pressão do gás I igual ao número dos átomos de gás I no volume, certo? 2/3 a energia esperada de um átomo desse gás I, certo? 2. Então, isso que a gente derivou, considerando que colisões dos átomos do gás é muito improváveis. Essa fórmula aplica para a pressão de gás à parede. Por exemplo, parede esse aqui, 1, certo? Esse é o nosso eixo X. Isso que a gente fez na aula passada. E agora, pressão sobre parede de dois gases. Claramente é a soma de duas pressões, né? Isso a gente não tem dúvida, certo? Cada um bate separadamente e soma das pressões da pressão total. Por acaso, cada desse pressão se chama pressão parcial. Por exemplo, esse aqui. Como se fosse outro constituinte não existisse, né? E agora, isso tudo que a gente pode dizer sobre esse sistema? Não. Acontece que no estado que a gente chamou equilíbrio, introduziu de jeito não preciso, certo? Na aula passada, acontece que nesse estado de equilíbrio, de mistura, nós temos a mais uma equação, do que simplesmente a equação 1. Que a equação basicamente é a soma das forças, uma equação mecânica. Essa equação não é mecânica, não segue da mecânica. Essa equação depende do estado que nós definimos a equilíbrio. Isso que a gente vai provar nessa aula, certo? Provar, aqui a palavra talvez não deveria ser usada. A gente vai introduzir uma hipótese e a partir que é provável, plausível, e a partir dessa hipótese derivar essa equação. Então, acontece que se nós considerarmos somente colisões de átomos de ambos gases com parede somente, a gente não vai derivar a equação 2. De jeito nenhum. Porque se nós temos equilíbrio de um gás, equilíbrio de outro gás, soma dos equilíbrios parece que ser equilíbrio, né? Mas não. Isso devido a que a gente não considerou colisões dos átomos de gás. Como que o gás chega ao equilíbrio? Tem colisões dos átomos que ao longo do tempo levam o gás num estado que a gente chamou esse equilíbrio. Onde aplica a equação zero, quer dizer, essa equação para a pressão do gás à parede, certo? Então agora chegou o tempo olhar o que acontece realmente com colisões dos átomos. E um bom jeito de aprender isso é considerar dois gases diferentes, uma mistura. Mas a situação aplica também a um gás, quer dizer, um gás que tem mesmos átomos, mesma massa, separados em duas partes. Por exemplo, se essa caixa iria separada em duas partes, mesmo gás em ambas partes, com estados de equilíbrio diferentes, quer dizer, esse valor esperado de energia cinética de gás diferente. E depois tiramos a separação, certo? O que acontece? Por que gás chega a equilíbrio? E para isso precisa realmente considerar colisões dos átomos. Então, vamos considerar a colisão de dois átomos de massa M1 e M2. Então, primeiro, a gente vai considerar colisão no referencial mais simples, onde essa consideração é mais simples.
E de mecânica, a gente deve saber que isso acontece no referencial associado ao centro de massa. Então, imagina que esse referencial centro de massa do quê? De dois átomos, entre átomo M, massa M1, e átomo, massa M2, aqui, pretinho, M2. No referencial do centro de massa, eles se aproximam ao longo de uma linha. Sempre. Então, essa é a velocidade de átomo M1. Então, se eles não se aproximam, não tem colisão. Então, devem se aproximar. Certo? Colisão acontece. Quer dizer, poderia ser que átomo M2 fica à esquerda do átomo M1. A colisão não acontece, é isso que estou falando. A colisão acontece porque é essa situação que nós consideramos. No centro de massa, nós temos conservação de momento e o momento total é zero. Essa é a definição do sistema do centro de massa, referencial do centro de massa. Certo? A partir daqui, nós temos relação entre as velocidades. U2, sempre no centro de massa, igual a menos M1, M2, não, 1. Então, preciso saber somente uma velocidade. Isso antes da colisão e depois da colisão. Não? A mesma equação aplica. Segunda equação que a gente tem é conservação da energia. Então, a energia total é, vou notar, soma das energias cinéticas desses átomos. Então, a interação acontece somente por colisão. E nós temos, essa energia pode ser escrita dessa forma. V2. E usando relação entre velocidades, esse aqui, nós escrevemos a segunda parte desse jeito. M1 vai ser enquadrado sobre M2, quadrado M2 lá, então resta o M2. Observa que a energia também se conserva, porque a energia cinética, antes e depois da colisão, que a energia total, certo? Mesmo que a interação aconteça por força de curto alcance, mas que não muda a energia potencial. Quer dizer, a energia potencial, no início e no final, é a mesma, que eles são separados. Então, a energia cinética se conserva. Então, daqui nós temos que a conclusão? Que o módulo de velocidade é constante nessa colisão. Constante. E do 2 também, claramente. Então, o que acontece no centro de massa? Muda a direção da separação. Então, por exemplo, acontece o seguinte, que os átomos entram ao longo de uma linha, por exemplo, essa aqui, a linha da aproximação, e essa linha vai ser a linha da separação. Por exemplo, é isso que acontece. Certo? E tem um ângulo θ. Esse no centro de massa. A velocidade não muda módulo, isso muda a direção. O que a gente pode dizer sobre esse ângulo? O que a gente pode dizer sobre esse ângulo? Esse ângulo θ, né? Entre linha de aproximação e separação, a gente não tem como saber. Precisa realmente saber, não somente. Então, átomos que nós consideramos interagem por colisão. Mas a gente não pode pensar que bolas é um bom modelo de átomo. Na verdade, átomos se aproximam, certo? E, na verdade, pode não acontecer colisão, pode acontecer que um átomo um pouco mais acima da linha da aproximação, um pouco mais de baixo. Isso que acontece. Tem uma altura h. E dessa altura h depende esse ângulo. Então, se a gente estuda mecânica, espalhamento, a gente sabe que espalhamento depende de um parâmetro, certo? Que envolve essa altura entre duas linhas de... Quer dizer, átomos aproximam ao longo da mesma linha, só que não existe altura entre as linhas de aproximação. Essa altura pode ser aleatória. Então, se essa altura é aleatória, o ângulo deve ser aleatório. Aqui que seja força da interação, certo? Força de curto alcance. Então a gente vai surgir. Hipótese. Tá, hipótese, né? Ângulo aleatório. Certo? Aleatório. Aleatório. A gente não sabe esse ângulo. Mas o que a gente pode afirmar? Se aleatório como aleatório? Então, a gente vai agora transformar essa hipótese em uma coisa que tem equação, que leva a uma equação. Então, o que é linha de aproximação no centro de massa? Essa linha I1, por exemplo.
Mas também a gente pode pegar a diferença, I1 menos I2, porque a gente vai ver agora há pouco. Porque essa diferença não muda se mudar a diferencial. Ó, isso é linha de aproximação. Linha de separação, por exemplo, I1 após colisão, com vírgula. Vamos pensar. Após colisão, com vírgula, certo? Pode ser isso, né? Esse ângulo é ângulo θ. Mas, como é que a gente vai calcular isso? Essa velocidade na outra referencial. Então, talvez isso não é boa coisa, né? Então, a linha de aproximação, e a gente pode usar, então, a linha de separação. Desse jeito, né? Então, após colisão, essa linha de separação, ela tem ângulo aleatório com qualquer reta fixa, né? Definida. Se pegar outra reta, por exemplo, essa aqui, que não seja a reta de aproximação, ó, essa aqui, N. O ângulo da linha de separação, como essa reta agora, também vai ser aleatório, certo? Essa reta é fixa. Então, tem várias colisões dos átomos, essa reta é fixa, então. Mas qual reta pode a gente escolher? Qual reta é fixa? A gente pode escolher, por exemplo, já passando no referencial do laboratório. Então, essa diferença das velocidades, ela não muda se passar de um referencial a outro. Então, a gente pode passar referencial laboratório. Então, é centro de massa, laboratório. Por quê? Porque ambas velocidades precisam adicionar uma coisa. A mesma. A velocidade do quê? Do centro de massa do sistema, certo? Então, a gente pode usar, essa velocidade do centro de massa no laboratório como reta fixa. E afirmar o quê? O valor esperado disso é zero. Porque é ângulo aleatório. Então, se ângulo positivo e ângulo negativo têm a mesma probabilidade, claramente o valor esperado deve ser zero. Então, nós chegamos à hipótese nossa, quer dizer, diferença das velocidades, certo? V1 menos V2 na velocidade do centro de massa, valor esperado igual a zero, onde a velocidade V1 de átomo com massa M1, massa M2, certo? Deve ser zero. Isso vale antes e depois da colisão. Por quê? Porque depois da colisão esse é zero, e depois eles colidem de novo, também é zero, né? Certo? Então, nosso estado de equilíbrio vai ser definido por isso. Resultado do nosso equilíbrio é essa equação aqui com estrela. Certo? Então, essa velocidade do átomo de massa M1, essa massa M2. Unidade de dois átomos vincalizados. No nosso caso, eles são diferenciados por massa. Tudo bem, e o que isso dá para nós? Velocidade do centro de massa agora, o quê? Massa 1 na velocidade V1, certo? Observa que ela não muda, eu posso usar ela depois, antes da colisão, velocidade, isso é a mesma coisa. Então, se eu uso esses velocidades V1, V2 após colisão, eu posso usar o centro de massa também após colisão. É massa total, certo? Agora substituímos isso, essa fórmula aqui, nessa equação estrela. E abrimos valor esperado. E nós o temos aqui. E nós temos M1 na V1, M1 V1 quadrado. Esse valor esperado. Eu vou pegar somente o numerador. O numerador é descartar. Menos M2V2 quadrado, tá? E vai ter produto cruzado, quer dizer, V1 na V2 e V2 na V1, esse sinal diferente. Então, vai ser M2 na M1 e vai ser V1 na V2. V2, tá, esqueci, diferença. Diferença das massas, certo? Nós temos V1 na V2 na M2, sinal positivo, mais V2 na V1 na M1, sinal negativo, né? Isso deve ser zero. Essa é a nossa equação estrela que fala. Esse é o nosso equilíbrio. Agora nós temos esse produto.
que é esse produto? Velocidade do átomo com massa m1, velocidade do átomo com massa m2, certo? Essas velocidades são aleatórias, direção de velocidades aleatórias. Então, nós temos segunda hipótese. Equilíbrio, né? Segunda hipótese, que essas velocidades são ancorreladas. Por que são ancorreladas? Imagina a velocidade do átomo m1, certo? Tem velocidade tanto para cima, tanto para baixo, certo? Para um átomo m2, ele pode encontrar vários átomos m1. Tantos com velocidade para cima, tantos com velocidade para baixo. Então, isso na verdade é isso. Ó, velocidade de cada espécie dos átomos é aleatória, quer dizer, tanto para cima, tanto para baixo. Isso é equivalente a isso. Essas velocidades são ancorreladas, e por isso nós temos isso. Ou a gente pode pensar ao contrário, eles são aleatórios e ancorrelados, certo? Na verdade, isso deve ser equivalência, porque não tem correlação entre velocidades dos conjuntos dos átomos. Agora, com essas duas hipóteses, nós vamos ter resultado que equação estrela com equação estrela 2, quer dizer, essa parte desaparece, porque lá é zero, nós temos o que nós precisamos provar. Então, esse é igual a esse. Então, valores esperados de velocidades enquadradas ou energias cinéticas no equilíbrio, sistema de dois gases em equilíbrio, a energia cinética de cada gás é a mesma por átomo. Energia cinética por átomo fica a mesma. Então, nós provamos além da equação mecânica, essa equação aqui, nós provamos também a equação estatística, quer dizer isso. Então, equilíbrio é uma coisa a mais da mecânica. Então, essas duas hipóteses que a gente fez, talvez a gente fica perplexo, talvez, como que verificar essas hipóteses, né? A gente pode fazer experimento com dois gases, né? E medir isso em dois jeitos, certo? Então, na parte 3, a gente vai derivar essa mesma equação de um princípio, sem hipótese nenhuma adicional. Aqui tem duas hipóteses, observa aqui. Uma hipótese que é algo no aleatório, duas estrelas, velocidades dos gases ancorrelatas. E se eles são ancorrelatas, cada um claramente tem velocidade para cima, para baixo, tanto no sentido positivo e tanto no sentido negativo, qualquer eixo. Então, isso é zero. Então, provando isso, a gente vê que dois gases no equilíbrio numa caixa têm energia cinética média igual. Então, pode ser que tem mais gases. E todos têm energia cinética igual. Então, essa energia cinética média é um parâmetro universal na mistura de gases ideais em equilíbrio, pelo menos, que a gente prova para ideais. Aqueles que sofrem colisão, mas muito lentos, muito raros colisões. Porém, nessa aula a gente vê que colisões são importantes. Esses colisões é o que leva a mistura dos gases em equilíbrio. A mesma aplica um gás mesmo, como eu falei, ó. Essa ideia aplica também a um gás. Imagina uma caixa, como eu falei, uma caixa onde tem um gás só. Quer dizer, átomos de mesma espécie. Esses átomos de mesma espécie são separados nessa caixa. M, mas aqui tem E1, aqui tem E2. Isso pode acontecer, essa separação é impenetrável e para os átomos. Quer dizer, colisões não implicam transferência de energia de um compartimento para outro.
Isso é proibido. Então, cada um pode chegar em equilíbrio e ficar lá para sempre. O que acontece se nós tiramos separação? Então, agora, cada um tem sua pressão. Essa pressão vai somar. Só isso, né? Mecânica que fala. Certo? Mas nós provamos que ainda mais que acontece. No final das coisas, colisões são raras, mas elas acontecem. Então, tempo longo, acontece isso aqui. Estado de equilíbrio. Isso acontece com qualquer mistura, qualquer número dos gases. Certo? Então, esse parâmetro, energia cinética média por átomo, de um gás ideal, é importante, certo? Esse parâmetro universal. Equilíbrio, que a gente sabe que ele é o mesmo. É isso para a aula de hoje.